Graça e paz, meus irmãos. Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9 nós temos aí o grande episódio da conversão de Saulo, né? Ele que deixa de ser perseguidor e passa a ser um pregador do evangelho. E nós vemos como a conversão de Saulo se dá de uma maneira sobrenatural, com o próprio Senhor Jesus Cristo chamando ele. Por isso que Saulo vai ser considerado um apóstolo fora do tempo, como que nascido fora do tempo, porque ele não conviveu com o Senhor Jesus, mas ele vai ser chamado ali pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ali vai narrar todo esse episódio dele na casa de Ananias. Recomendo que os irmãos façam as leituras, mas eu quero meditar com a igreja no verso 31, porque após Saulo começar a pregar o evangelho ali também, né, após ele começar a falar a respeito da sua conversão, diz no verso 31: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A igreja desfrutava de um período de paz, né? As perseguições parecem estar aí se acalmando, mas nós vamos ver que elas vão voltar a acontecer e o evangelho vai precisar se expandir e ir para outras regiões. Mas veja que já chegamos aqui a Judéia e Samaria, cumprindo Atos 1:8, que Jesus disse que eles seriam testemunha deles nessas regiões, né? Então o evangelho já chegou até Judéia e Samaria, mas ainda precisa chegar até os confins da terra, até os gentios, e Deus vai levantar os irmãos para fazer isso. Mas a igreja precisa caminhar, primeiro, edificando-se é a ideia de um exortando ao outro, nós sermos uma comunidade da fé, uma família da fé, onde os irmãos têm liberdade para serem suporte, né, uns para os outros, né, suportai-vos uns aos outros em amor, onde a igreja caminha junto. Então nós edificamos uns aos outros, servindo a igreja com os nossos dons e talentos, e era dessa forma que a igreja em Atos estava se desenvolvendo, e como resultado ela colheu um crescimento numérico. A igreja cresce quando há dentro dela irmãos que edificam-se uns aos outros e caminhando no temor do Senhor. Nós falamos durante o mês de maio, o mês inteiro, a respeito de sabedoria, e como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus. Temendo a Deus, nós seremos uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que de fato vive o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Se nós queremos fazer isso, nós queremos experimentar isso, nós precisamos andar no temor do Senhor, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Consolo porque somente o Espírito Santo pode nos animar, nos edificar quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm. Nós precisamos ser uma igreja assim, irmãos. Ainda que a igreja primitiva esteja num outro contexto, em Judéia, Samaria, na Galiléia, mas nós em Ribeirão das Neves precisamos ser uma igreja assim, que caminha no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, para que nós possamos também obter a bênção do Senhor através do crescimento numérico. Mas para isso nós precisamos edificar uns aos outros, temer ao Senhor, honrarmos uns aos outros, servirmos a igreja com os dons que Deus nos deu. Você está fazendo isso? Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir essa tarefa que Jesus entregou.